Fala galerinha, eu sou o professor Lucas Factor do canal Dica Monstra de Matemática. Nós estamos aqui agora para falar sobre dois assuntos relacionados à radiciação. O primeiro, queridos, é um processo chamado racionalização de denominadores. Prestem atenção, estamos falando de raízes, mas esta palavrinha aqui, racionalização, está relacionada ao conjunto dos números racionais, beleza, galerinha? Então, ao conjunto dos números racionais. Então, racionalizar um denominador significa que eu tenho uma fração e que nesta fração eu não tenho um número racional lá embaixo, no denominador. Racionalizar significa, então, tornar racional, transformar um número em um número racional. Tudo bem? Então vamos ver como é que nós transformamos denominadores que possuem raízes inexatas em números racionais. Belezinha? São dois os casos, pessoal, que nós vamos trabalhar inicialmente. Tem um terceiro caso, mas esse caso vai ser trabalhado junto com as técnicas de fatoração e os produtos notáveis. Beleza? A aulinha que vem logo em seguida. Ok? Então vamos trabalhar aí com dois casos. Um com uma raiz quadrada e outra com uma raiz que não é quadrada. E para isso, queridos, precisamos pensar no seguinte. Precisamos encontrar uma fração equivalente a essa, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. E nós vamos chamar este número de fator de racionalização ou fator racionalizante. Tá? Quem é esse fator de racionalização, pessoal? Pense comigo, eu quero que a raiz desapareça, quero racionalizar o denominador. Como é que nós desaparecemos com uma raiz quadrada? Pensa comigo, como é que nós cancelamos uma raiz quadrada? Uma raiz quadrada é cancelada, pessoal, quando o seu radicando é uma potência de expoente 2. E você vai falar, bom, professor, mas não tem um expoente 2 aqui dentro. Mas se eu multiplicar esta raiz pelo valor correto, eu vou encontrar o que nós estamos procurando. Então vamos lá, olha só. Temos aqui raiz quadrada de 5. Se eu multiplicar o numerador e o denominador pela própria raiz, queridos, nós vamos ficar com a seguinte fração. Raiz de 5 vezes 1 é raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. E esse quadrado cancela a nossa raiz quadrada. Lembra? Índice e expoente iguais, cancela. Opa! Temos uma nova fração. Raiz de 5 sobre 5 e esta com um denominador racional, ou seja, sem raiz. Racionalizamos, já era. Racionalizou a fração, era isso que eu queria. Opa, racionalizamos o denominador, era isso que eu queria. Queridos, agora vamos lá. Por isso que eu pus aqui, ó, para a raiz quadrada, o fator de racionalização é ela mesma. Olha só, se for a raiz quadrada de b, multiplica em cima e embaixo por ela mesma. Agora, se a raiz não for quadrada, aqui eu tenho um exemplo de uma raiz cúbica. Bom, me parece que se eu fizer a mesma coisa, multiplicar por ela mesma, eu consigo racionalizar o denominador, ou seja, eu consigo cancelar esta raiz. Mas olha, não vamos continuar. Vamos primeiro efetuar este cálculo, queridos. Raiz cúbica de 2 vezes 2. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Opa, se eu multiplicar a raiz cúbica por ela mesma, queridos, eu vou obter uma outra raiz que não vai me deixar cancelar o expoente com a raiz. Por quê? Porque o índice e o expoente não são iguais. Ou seja, o processo muda um pouquinho quando a raiz não é quadrada. Então vamos apagar esta situação e vamos deixar isso porque está quase pronto. Lembra o que eu quero? Eu quero cancelar o índice 3 e tenho uma raiz de expoente 1. Se eu tenho um expoente 1 e quero um expoente 3, pessoal, quanto é que está faltando? Eu tenho 1 para chegar em 3. Se eu tenho 1 para chegar em 3, estão faltando 2. Então, olha, o nosso fator de racionalização é assim. A raiz tem o mesmo índice,
a mesma base no radicando. E o expoente, eu vou ver quanto é que está faltando para o 1 chegar no 3. Falta 2. Multiplicou em cima e embaixo pelo fator de racionalização. E olha o que vai acontecer. Em cima, um número vezes 1 é ele mesmo. Um número, olha lá, multiplicação de raízes de mesmo índice, conservou o índice, multiplicou os radicandos. Fazendo esses cálculos, olha só, 2 ao quadrado é 4, 2 à primeira vezes 2 ao quadrado, opa, multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. 3 e 3 é igual, né? São iguais, o índice e o expoente são iguais, fizemos o cancelamento, chegamos em 2, e olha só, queridos, chegamos em raiz cúbica de 4 dividido por 2. Lembra, o objetivo era racionalizar o denominador, era extrair a raiz do denominador, e nós fizemos isso. Então vamos generalizar aqui, galerinha, como é que eu encontrei o fator de racionalização quando a raiz não é quadrada. Eu encontrei uma raiz de mesmo índice, de mesma base no radicando, e o expoente era o quanto estava faltando. Veja bem, esse 2 é porque eu tenho que chegar no 3 e eu tenho 1. Quanto faltam? Faltam 2. Por isso que eu pus aqui, ó, de forma geral, o fator de racionalização tem o mesmo índice, a mesma base, e o expoente é a diferença entre o índice e a base. Beleza, galerinha? Muito bom. Para nós terminarmos o estudo das raízes, falta falar de uma potência de expoente fracionário. Como assim, professor? Potência de expoente fracionário. Uma potência cujo expoente é uma fração. O que é que nós fazemos nesse caso, galerinha? Quando eu tenho uma potência na forma de expoente fracionário, eu transformo a potência em uma raiz. A potência transforma em uma raiz. Como, professor? Muito simples. Você tem uma fração. Você tem o número de cima, numerador, e o de baixo, denominador. Faz assim, ó. O de cima vem dentro da raiz. O de baixo vem fora da raiz. Então, olha como é que você vai fazer. A base é a base do radicando. O número de cima vem dentro e o de baixo vem fora. Vamos falar de um jeito mais bonitinho? A galera que está toda aí por cima. A galera que está por cima. Quem está por cima está sempre por dentro. Está sempre mandando bem. Então, quem está por cima está por dentro. E quem está por baixo? Quem está por baixo está precisando dar um up, galera. Mas, por enquanto, quem está por baixo está por fora. Então, quem está por baixo está por fora. Poxa, Lucas, o que é esse sol aí? Galerinha, sol na nossa cabeça deixa a gente meio perturbado. Pode causar problemas de pele. Então, a gente precisa ter aquela empatia com o próximo e lembrar sempre de dar uma variada nas coisas. Então, faz assim, ó. Tem um sol. O M está lá em cima, está tomando sol. O N está aqui embaixo na sombra. Como é que nós fazemos? Quem está no sol, vem para a sombra. Quem está na sombra, vem para o sol. Então, olha só, galerinha. Olha só. Você tem aqui uma potência de expoente fracionário e você tem um sol. Como é que você faz? Faz a casinha, o 3 lá. O 1 está tomando sol, vem para a sombra. O 2 está na sombra, vem para o sol. Bom, de novo, olha o solzinho. Ficamos assim, o 5 aqui dentro. Quem está no sol, vem para a sombra. Quem está na sombra, vem para o sol. E por último, por último temos uma situação que é o inverso das outras, galerinha. Temos a raiz montada. Como escrever na forma de uma potência de expoente fracionário? Muito simples, o 6 é a base, já era. E quem está por dentro? Quem está por dentro está sempre ligado, então está por cima. E quem está por fora? Quem está por fora, ó, está precisando correr atrás. Quem está por fora está por baixo. É isso aí, galerinha. Vimos como transformar uma potência de expoente fracionário
em uma raiz. É isso, meus queridos, sempre lembrem, bebam água, mantenham-se sempre muito hidratados e vá e conquiste o seu mundo.